Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Datamine. Queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui e convidá-los a ficarem de olho no cronograma que a gente tem para os webinars de maio, já que o mês de abril está acabando. A gente já divulgou no LinkedIn, no site, no Instagram, então lá vocês conseguem encontrar o que vem por aí. Tem bastante coisa, bastante tópico interessante ainda, então eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá, tá bom? Meu nome é Mona Lisa, eu faço parte do time de OpenPitch da Datamine, especializado nos softwares voltados às minas a céu aberto, e é por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho mais do NPV Scheduler. A gente vai abordar os tópicos iniciais do NPV, que é a geração de modelo econômico e de cava final. Só para vocês se localizarem no cronograma que a gente vai seguir hoje aqui, primeiramente eu vou introduzir vocês na grade de soluções da Datamine, onde o NPV Scheduler está localizado. Depois eu vou contar para vocês quais são os objetivos desse webinar, falar do fluxo de trabalho do NPV, contextualizar o modelo econômico e a cava matemática, o que está por trás desses tópicos, uma vez que aqui a gente tem um público bem diverso, a gente vai rapidinho dar uma nivelada nesses tópicos, aí a gente parte para a demonstração no NPV, onde a gente vai criar juntos esse modelo econômico e a cava matemática, e a gente conclui, então, o webinar. Nessa conclusão, se a gente ainda tiver um tempinho, a gente abre para perguntas. Do contrário, não tem problema, porque aqui, se vocês olharem, tem uma caixa onde vocês podem digitar dúvidas, e no final dessa apresentação vai ter o meu e-mail, então fiquem à vontade para mandar questões, que a gente responde tudo depois, se não tiver tempo hoje, tá? Bom, então, primeiro, mostrar aqui para vocês um pouquinho das soluções da Datamine. Nossas soluções cobrem todas as etapas de um processo mineral, tá? Desde a exploração até as operações, passando, então, passando por projetos a céu aberto, subterrânea, e hoje, como eu disse, a gente vai focar nas minas a céu aberto. Então, se vocês olharem à direita, o NPV Scheduler, ele está demarcado aqui, embaixo da categoria OpenPitch. E ele é o nosso software de otimização e planejamento estratégico. Então, agora, vou especificar quais são os objetivos de hoje. Primeiramente, eu quero que vocês conheçam o NPV Scheduler. A gente vai criar um modelo econômico, gerar uma cava matemática e ver um pouquinho de quais resultados a gente tem a partir desses dois procedimentos. Vamos começar, então, vendo um pouco do fluxo de trabalho inteiro do NPV Scheduler. Mesmo a gente não tendo tempo de abordar todos esses tópicos hoje, eu quero que vocês conheçam todos eles. Bom, o fluxo de trabalho do NPV, ele começa lá no modelo de blocos, quando a gente importa essa informação para o software. E nesse modelo de blocos, a gente vai ter informações como teores, densidades, tipos de rocha, diferentes áreas de ângulo de talude. Então, a gente exporta esse modelo de blocos com suas informações. Em seguida, a gente segue para a criação do modelo econômico, onde a gente vai inserir valores econômicos de preço, custos, restrições e diversos parâmetros econômicos. Então, o nosso modelo importado apenas com esses outros tipos de atributo, agora vai ter também uma questão financeira dentro dele. Tá? Feito o modelo econômico, a gente parte para nossas cavas alinhadas, de onde a gente pode definir a nossa cava final. As cavas alinhadas, elas são geradas no NPV Scheduler, usando o algoritmo de Last-Grossman, e ela vai retornar para a gente, esse processo vai retornar para a gente, a cava com maior valor econômico encontrado dentre as cavas alinhadas, tá bom? Bom, definida a nossa cava final, a gente segue para a etapa de criação de pushbacks, que são as nossas fases intermediárias, e esses pushbacks, eles podem ser definidos setando várias metas, depende muito do projeto, metas
restrições, e assim a gente consegue achar as nossas fases intermediárias. Por fim, a gente tem o nosso sequenciamento otimizado. O que é esse sequenciamento otimizado ou sequenciamento estratégico a longo prazo? Basicamente, é um sequenciamento que leva em consideração esses valores econômicos que eu mencionei. Porque, diferente do sequenciamento operacional, que vem um pouco adiante, usando nossas unidades mínimas de lavra, esse sequenciamento ele vai dar, vai ser um guia para quando a gente chegar no sequenciamento operacional, para a gente não começar às cegas. A gente tem em mente uma sequência que, além de bater os nossos targets, ela também maximiza o valor da nossa cava, da nossa lavra, tá? E dentro desse sequenciamento otimizado, a gente pode refiná-lo ainda dentro do NPV Scheduler, usando ferramentas de blendagem, otimização de teor de corte e sequenciamento de pilhas de estoque. Então, gente, esse aqui é todo o fluxo de trabalho do NPV, e hoje a gente vai focar no tópico 2 e 3, que é o modelo econômico e as cavas alinhadas com definição da cava final. Bom, aí agora, como eu disse, a gente vai só dar uma breve, é bem ilustrativo, tá? Uma breve parte teórica aqui sobre o que está por trás desse procedimento que a gente vai fazer, então. Gente, eu quero pedir desculpa de antemão, porque eu tô com a garganta meio seca, então de vez em quando eu vou parar para dar um golinho d'água rapidinho. Desculpem antecipadamente. Então, vamos lá. Como eu disse, a gente entra, então, com o modelo de blocos. Isso aqui é bem ilustrativo, tá? Imaginem que eu cortei uma seção, cortei uma fatia desse modelo e estou vendo ele de frente, seção vertical. Então, esse meu modelo de blocos, ele vai ter diversos atributos, né? Vai ter a posição dos blocos, coordenadas, tamanho de bloco, teores, densidade e tipo de rocha. Ele vai entrar assim. Em seguida, a gente vai colocar valor nesses blocos. O que é isso? A gente vai criar uma função benefício. Basicamente, então, eu vou explicar de uma forma simples na imagem. Vocês estão vendo que eu tenho esses bloquinhos azuis com valor de 4, por exemplo. Vou passar o mouse para ficar mais fácil. O que significa esses bloquinhos, esse valor? O preço que eu recebo por vender o material que está nesse bloco, ele ultrapassa os custos de eu vender esse bloco e me retorna um valor positivo. Do contrário, eu tenho aqui valores negativos, que significam que esses blocos, ao serem retirados, só me trazem custo, tá? Então, a função benefício é mais ou menos, sim, de uma forma bem simplória, esse balanço entre receita e custo de cada bloco. Se a gente ver, por exemplo, esse bloco aqui de valor 0, isso significa que ele ficou ali no empate, no 0 a 0. O mesmo valor que eu teria ao processá-lo, vender o material que está ali, é o mesmo do custo. Ou seja, esse bloquinho aqui, com valor de 0, é o que define para a gente o teor de corte, ou seja, qualquer bloco que tenha um teor ligeiramente maior do que esse bloquinho, me retorna um valor positivo. Qualquer bloco que tenha um teor de material ligeiramente menor do que o desse bloquinho 0, me retorna um valor negativo, tá? Então, nesse momento, eu só estou colocando no meu modelo de blocos valores para cada bloco para saber o que é positivo e o que é negativo. Em seguida, eu vou pegar e fazer uma análise desses valores, que é quando eu rodo o algoritmo de Last-Grossman para gerar minha cava final. Basicamente, o algoritmo vai analisar todos esses valores desses bloquinhos e catando mesmo blocos até chegar num volume de material que é economicamente viável de ser extraído, e não só isso, que me retorna o maior valor financeiro. Então, por exemplo, eu até tenho bloquinhos aqui embaixo que tem um valor positivo, esses valores de 4, 5, mas como a minha cava está delimitada aqui, final, nesse preto, isso significa que não valeria a pena tirar tudo que está acima para chegar nesse bloquinho. O que está dentro desse contorno preto é simplesmente a maior soma possível que eu posso obter somando todos esses bloquinhos que estão aí dentro, tá?
Aqui, como eu disse, mais uma vez, é um exemplo simples na vida real. A gente tem algo em 3D, né? E, além disso, o algoritmo de Last-Grossman, ele tem que, não é só pegar esses blocos, ele precisa respeitar uma série de restrições, porque a vida real a gente sabe que a gente tem restrição técnica, restrição operacional, ambiental, geométrica, como, por exemplo, uma restrição muito importante, que é o ângulo de talude, como vocês podem ver demarcado em branquinho aqui. Então, eu vou achar essa cava ótima, essa cava que me retorna o maior valor possível, mas considerando uma série de restrições. Então, a teoria é essa, tá, gente? E é isso que a gente é isso que o NPV Scheduler vai trazer para a gente. Esses valores dentro dos bloquinhos e essa cava que retorna para a gente o maior valor possível. Bom, então, entrando agora na parte de demonstração, antes de ir para o software em si, eu só quero que vocês saibam, entendam quais arquivos eu estou usando, por que eu estou usando, tá? Então, como arquivo de entrada, a gente vai ter 3 deles. O primeiro, o modelo de blocos, que é mandatório, eu preciso de um modelo de blocos. A gente vai usar também, nesse exemplo, um arquivo de string, que define diferentes ângulos de talude, tá? Então, para cada um desses perímetros fechados, eu vou ter um ângulo diferente. E, por fim, a gente também vai usar esse último arquivo, que são restrições ambientais. Então, dentro desses perímetros, a minha cava, ela não pode avançar, porque eles são uma restrição ambiental. Só para vocês entenderem, eu coloquei o arquivo de string limpo aqui e visto de planta com o modelo de bloco, só para vocês terem uma referência de onde esses arquivos de string estão localizados no modelo de blocos, tá? Além disso, só para falar de antemão, vou falar mais para frente também, mas o nosso modelo de blocos é um modelo exemplo de cobre e ouro, tá bem? Além disso, de informação que a gente vai entrar no NPV, além dos teores de cobre e ouro, a gente vai entrar com densidade e tipos de rocha, porque a gente vai ver aqui que ele tem 3 tipos diferentes de rocha. Uma rocha de minério, uma rocha alterada e uma rocha sã, tá? Então, dito essa parte de quais arquivos nós vamos usar, eu quero rapidamente falar para vocês quais parâmetros econômicos nós vamos utilizar na nossa demonstração. Por que isso? Só para vocês terem em mente de onde eu estou tirando, por que eu estou digitando cada um dos valores em cada lugar, tá? Então, vou passar rapidinho por essa tabela aqui de parâmetros econômicos. Como eu disse para vocês, tem 3 tipos de rocha. E cada um desses tipos de rocha vão ter suas especificidades e custos diferentes associados, tá? Então, começando aqui pela rocha de minério, dentro dessa rocha de minério a gente tem os 2 elementos que eu citei, o ouro e o cobre. A gente tem o preço de venda desses materiais, então, no caso do ouro, em dólar por grama, no caso do cobre, em dólar por tonelada, são esses valores aqui, mas a gente sabe que quando a gente vende, né, algo, a gente tem todo um custo de venda associado. Então, ali o processo de sair da minha operação e chegar até onde tem que chegar, eu tenho um custo associado a isso também. Então, esse custo de venda é isso. E só faz sentido um preço e um custo de venda para a minha rocha, onde eu tenho minério. Então, por isso que rocha alterada e sã, que representam o nosso estéreo, eu não tenho nenhum desses valores. Bom, seguindo o custo de lavrar aquele material. Aqui eu tenho 3 custos diferentes, devido às propriedades diferentes da rocha. Uma pode ser mais difícil, ter mais custo atribuído do que a outra. É o que a gente vê aqui, nossa rocha de minério tem o maior custo. Em seguida, a gente tem o custo de processar o nosso material que entra na planta. Também só faz sentido esse valor para o nosso minério. Então, a gente segue para recuperação, onde, para o ouro, eu tenho um valor fixo. E se vocês olharem para o cobre, eu quis usar um exemplo com uma fórmula. Lembrando, gente, que todos esses valores que estão fixos aqui, eles podem ser fórmulas, tá? Tem alguns lugares
esses valores é um pouco mais complexo de serem calculados, então é normal que sejam usadas fórmulas. Aí, como eu queria que vocês vissem pelo menos uma, eu usei uma fórmula aqui na recuperação, e o que faz muito sentido, porque é muito comum que a recuperação seja influenciada pelo teor. Quanto menor o teor, pode ser que seja mais difícil de se recuperar um material. Então, aqui, geralmente, a gente tem um gráfico como esse. Eu estou ouvindo alguém. Ele falou tudo que vai cair, questões, que vai cair. Nossa, vamos já pega. Tem alguém com o microfone ligado. Bom, vou continuar aqui. Então, é muito comum ter um gráfico como esse, e como vocês podem... E aí, a fórmula que a gente entra no NPV, então, é algo como essa aqui que eu deixei aqui embaixo. Basicamente, o que essa fórmula está dizendo? Que se, if, o teor de cobre for menor do que 0,1, a recuperação será 0. Então, essa primeira vírgula significa o que vai acontecer se essa minha primeira condição for respeitada. E faz sentido aqui no gráfico. Se vocês verem, tudo que está antes de 0,1 de teor de corte tem uma recuperação 0. Essa segunda vírgula significa do contrário. Então, do contrário, qual vai ser a recuperação? A recuperação demonstrada aqui por essa fórmula, tá? Então, esse é um exemplo de fórmula que a gente vai usar para também vocês se familiarizarem com essa possibilidade de usar fórmulas, tá? E, por fim, outro custo que a gente vai entrar é esse custo adicional aqui. O que significa esse custo adicional? Diferentemente do custo de processamento, que é um custo que é atribuído a todo material que entra na planta, né, para ser beneficiado, esse custo adicional, ele está atribuído ao elemento, depois de recuperado. Então, pode ser, por exemplo, um custo de refino. Gente, então, esses são os parâmetros econômicos que a gente vai usar. Tentei usar aqui um exemplo mais real possível, que abordasse a maioria das possibilidades, mas na vida real existem, sim, problemas mais complexos, mas era só mesmo para vocês não se perderem quando a gente começar, de fato, a demonstração agora. Então, é isso que eu queria falar antes da gente ir para o NPV. E agora, vamos conhecer o NPV? Vamos lá. Então, eu vou abrir aqui o NPV. E, bom, essa é a cara do NPV, não sei se todos vocês aqui conhecem. Eu vou passar rapidinho pelo que são todos esses menus, tá? Primeiro de tudo, a gente tem aqui na direita, nesse meu painel de tarefas, a gente tem exatamente aquele workflow, aquele fluxo de trabalho que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem importação, criação do modelo econômico, cava final, pushbacks, e a gente pode ver que eu posso ir maximizando e minimizando eles à medida que eu estiver trabalhando com cada um. Então, essas aqui são as minhas etapas de otimização, onde eu estou otimizando esses tópicos aqui. Mas, além da parte de otimização, aqui no meu painel de tarefas, eu tenho possibilidade de acessar relatórios numéricos e visualizar. Então, por enquanto, a gente não tem nada, mas à medida que a gente for criando, a gente vai explorar um pouquinho dessas duas opções também, tá bom? Aqui na esquerda, eu tenho duas abas, uma que é o mapa do meu projeto e a outra que são os arquivos que estão dentro do meu projeto, tá? A gente vai ver quando tiver arquivo melhor essa Project Data, aqui por enquanto a gente não tem nada dentro das categorias, tá vendo? Não temos arquivos importados, então a gente volta aqui quando a gente importar. Mas esse Project Map, ele é bem interessante, porque é aqui que eu consigo criar cenários. Então, por exemplo, para o mesmo modelo econômico, eu posso querer criar diferentes cenários de cava final para eu decidir qual vai ser o melhor para mim. É bem simples, eu só preciso adicionar um novo cenário aqui e pronto, nomear.
vou ter quantos cenários eu quiser. Isso é muito interessante também, na hora de criar análise de sensibilidade, porque eu posso pegar os modelos econômicos, variar em porcentagens fixas, custo de processamento, custo de lavra, preço, e assim pegar nessas informações pelos relatórios do software, colocar no Excel, na plataforma, e montar um gráfico aranha com essa análise de sensibilidade. Tudo bem? Aqui embaixo a gente tem o nosso aba de status, onde a gente vai ver quando a gente rodar os processos, em qual etapa que está, quantos % já foi rodado. A gente também vai ter oportunidade de ver essa parte inferior aqui funcionando. Em cima a gente tem os menus gerais de edição, visualização, para formatar, plot, gráficos e algumas ferramentas de visualização, tá? Então, no geral, essa a interface do NPV Scheduler, e aqui na parte central a gente tem os resultados. Então, tudo que a gente visualizar, os relatórios, tudo sempre vai estar aqui nessa parte central, tá bom? Para adiantar, eu já importei o nosso modelo de blocos, então é por isso que a gente tem essa aba Summary aqui, que é uma aba de resumos, está falando o horário, isso é importante, às vezes quando a gente tem vários cenários, qual o dia, quando foi rodado, o nome do meu arquivo e tudo aquilo que eu importei. Então, só para vocês saberem, como eu já falei na apresentação, o que eu importei do meu modelo de blocos foi basicamente a densidade, tipo de rocha e os teores. Na hora da importação, eu também atribuo unidades, então eu falo em qual unidade está cada um dos meus campos. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho os meus 3 tipos de rocha, com um breve resumo da quantidade de tonelada, do volume, dos teores médios, tá? Então, basicamente, a importação é bem simples, eu coloco os campos que eu quero importar do meu modelo, eu atribuo significado e unidade a eles, e aí, tá feito, tenho aqui um resumo dessa importação, ok? Bom, mas, além do modelo de blocos, eu falei para vocês que a gente tem outros 2 arquivos para importar, que são os arquivos de limite, certo? Além de arquivos de string, eu também posso importar superfícies, tá, gente? Então, no nosso caso, o modelo, ele está cortado com a topografia, mas não teria problema se não tivesse. Eu podia tranquilamente vir aqui em Data Mine Surface e importar uma topografia. No nosso caso, a gente quer importar limites, então é aqui em Boundaries. Eu vou importar rapidinho aqueles 2 limites para vocês verem. Algo interessante de falar aqui é que o NPV, assim como os softwares Studio, o software da Datamine, é muito amigável com outros formatos. Então, a gente pode ver aqui que eu tenho a opção de importar diversos formatos. No nosso caso, é um arquivo DXF, são 2 arquivos DXF. Então, eu vou vir aqui em CAD, selecionar o formato DXF, e aí eu posso procurar esses arquivos no meu computador. Eu vou começar aqui pela restrição ambiental, então, vou importá-lo aqui. Aí, aqui eu preciso falar, tudo bem, é um limite, mas que tipo de limite é esse? Nesse caso, é um limite de cava. Então, eu vou selecionar aqui, NPVS Pit Limit. Dá um OK. E aí, ele me dá esse aviso aqui, que é para eu checar as propriedades desse arquivo. Por que isso, então? Vamos checar, então, né? Já que ele está pedindo. Bom, onde eu encontro esse arquivo? Como eu disse para vocês, nessa aba Project Data, que é onde estão todos os meus arquivos do projeto. Agora, se eu reparar, eu tenho a possibilidade de maximizar uma das minhas categorias, essa categoria NPV Boundaries. Então, o limite que eu acabei de importar está aqui. Eu posso clicar com o botão direito para visualizar ele. Vocês vão ver que abriu mais uma abinha para mim aqui chamada Sections. Tudo que eu estou visualizando graficamente vai sempre abrir essa aba Sections. Se eu viesse aqui, por exemplo, em Visualize, no lado direito, como eu mostrei para vocês, e pedisse para visualizar algo, também abriria uma aba desse tipo. Mas, bom, voltando à ideia do porquê a gente tem que
entender as propriedades desse arquivo, eu vou abrir, então, aqui a propriedade da nossa restrição ambiental, e aí vocês vão ver que eu tenho diferentes tipos de restrição. Essa restrição pode ser excludente, por exemplo, ou incluir uma área. No nosso caso, a gente quer que essa área seja excluída, a gente não pode acessá-la, certo? Então, aqui está condizente, eu estou pit limit exclude, mas eu poderia ter uma string que me mostrasse o contrário, uma área que eu quero incluir. Então, é por isso que é sempre importante a gente checar as propriedades dessas strings que a gente importa. No nosso caso aqui está condizente, exclude, eu poderia dar nomes distintos aqui, nesse caso eu não vou mexer nesse nome. Vou checar as propriedades dessa aqui também, da string mais inferior, também está excludente, ok. Então, está importado, tudo certinho. Eu posso, inclusive, renomear para ficar um pouco mais, na hora de usar, né, ficar mais didático, assim. Então, vou chamar de restrição ambiental essa string, tá? Então, beleza. Vou repetir o mesmo procedimento agora para a string que delimita os ângulos. Então, vou clicar aqui. Mesmo processo, tá? Também é um arquivo CAD. E, mais uma vez, eu tenho que falar aqui o que essa string representa. Não é mais um limite de cabo. Agora, ela define os slopes regions. Então, as regiões diferentes de ângulo. Vou dar um OK. Mesmo aviso é mostrado aqui para eu checar as propriedades. Aqui, ainda em Project Data, eu posso, mais uma vez, clicar com o botão direito para visualizar essas strings e posso checar as propriedades dela da mesma forma. Botão direito nelas, Edit Properties, e aqui eu vou ter como editá-las. Nesse caso, eu vou editar só os nomes para ficar mais intuitivo quando a gente for usar, tá bom? Então, eu vou chamar a mais de cima de norte, a do meio de central e a região de baixo de sul. Então, só entrar nas propriedades e editar o nome de cada um. Então, coloquei os nomes norte, central e sul para cada um desses perímetros fechados. Certo? Então, ok. Finalizamos aqui nossa parte de importação. Viram? É bem simples e isso se repete para a superfície. O modelo de blocos também, no geral, eu só preciso das informações de cada atributo. A importação, ela é bem tranquila. Então, finalizamos aqui com a importação. A gente pode partir agora para a criação do nosso modelo econômico, né? Vamos ao que interessa agora, começar o procedimento de modelo econômico e cava final. Vou maximizar, então, aqui, e vocês vão ver que todos os demais procedimentos seguem esse mesmo padrão, tá? Então, eu tenho essas opções de settings, e ao final, então, as opções de configuração, configurar cada um dos procedimentos, e ao final de run, rodar esses procedimentos, tá? Então, vamos começar aqui pelo modelo econômico. Vou abrir as configurações. Aqui nessa primeira aba, então, eu tenho várias abas que eu tenho que preencher, tá? É categorizado aqui em várias abinhas. Essa primeira aqui é uma aba geral de opções, então eu tenho duas opções aqui para escolher. Essa primeira, Cost Model, significa que eu quero criar essa função benefício, esse modelo econômico que eu mostrei para vocês no slide, dentro do software. Mas eu tenho a possibilidade de já ter um campo no meu modelo de blocos, para cada bloco, que me diga esse valor. Então, eu posso já ter previamente esse valor no modelo que eu importei, não tem problema. Eu só defino essa segunda opção e digo qual é esse campo. No nosso caso, a gente não tem, então eu vou deixar o primeiro que a gente quer criar o nosso modelo aqui dentro. Aqui embaixo são só opções das partes de sequenciamento e de relatório. Vou deixar tudo marcado, tá? Então, feito isso, essa configuração inicial, vou partir agora para a parte de preços,
tá? Então, aqui, ó, a gente vai entrar com aqueles valores que eu mostrei para vocês na tabela. O preço de venda do... Primeiramente... Ah, tá. E aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho já ouro e cobre. Se eu tivesse mais elementos, ou se eu tivesse um só, isso eu defino lá na importação do modelo de blocos, mas todos eles estariam aqui listados. Eu só importei 2, então é por isso que eu tenho esses 2 elementos aqui. Vou colocar, então, aqueles valores que estavam na nossa tabelinha, o preço de venda do ouro, $55 por grama, do cobre, $5.160 por tonelada, e os preços atribuídos à venda, os custos, na verdade, desculpa, atribuídos à venda de cada um desses elementos que estavam lá, era $1 por grama e $160 por tonelada. Tá? Bom, algo que é importante, duas coisas são importantes aqui, na verdade. A primeira é enfatizar que, ó, eu tenho aqui a opção de colocar uma fórmula, como eu disse para vocês. Então, se não forem valores fixos, seria aqui onde eu colocaria uma fórmula, clicando nesse set fórmula. E aqui embaixo eu tenho diversas opções de como esse modelo vai ser criado. Tá? Eu vou focar na primeira e na última, vou passar pelas 3 centrais, mas é porque a primeira e a última, no geral, elas são as mais utilizadas. Não tem uma resposta, tá? Não tem um certo e um errado, depende muito de cada projeto, mas o que eu vejo mais sendo usado é essa primeira opção, que diz que basicamente é um pouco do que eu expliquei antes. Se um material vai ser definido como minério se o retorno dele exceder os custos, tá? Então, se a quantidade de material que eu tenho nele, que me traz um retorno, se esse retorno for maior do que o custo atribuído àquele bloco, ok, ele é um bloco de minério, tá? Então, no nosso caso, é a opção que a gente vai usar, é o que a gente quer fazer, mas eu quero que vocês conheçam as outras opções também. A última opção, ela diz o seguinte: você lembra que eu falei para vocês que a gente tem 3 tipos de rocha, né? A rocha de minério, a rocha alterada e a rocha sã. Quando eu falo que existe uma rocha de minério, não significa que tudo que está naquele tipo de rocha é minério, apenas que é uma rocha característica de onde o meu futuro minério, está. Então, no nosso caso, é isso, é uma rocha de minério, mas nem tudo que está lá é a nossa função-benefício que vai dizer o que é minério e o que não é. Se eu já tenho essa informação, então, se eu tenho certeza que tudo que eu carimbei como rocha de minério é de fato minério, eu posso usar essa última opção, que diz que tudo que estiver nesse rock type, nesse tipo de rocha de minério, é de fato minério. Quando geralmente eu uso cada uma dessas opções? A primeira opção, eu uso ela mais quando eu estou iniciando um projeto, então eu estou criando a minha função-benefício pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, eu estou ali naquela fase realmente de criação de um modelo econômico. Já essa última, a gente usa muito quando o projeto ele já está em andamento, você já tem uma quantidade de informação suficiente para dizer, para ter carimbado no modelo o que é minério e o que não é. Então, é interessante, nesse caso, quando o projeto você já tem informações, ele já está em andamento, é interessante, dá para usar, né, em alguns casos, essa última opção. Beleza? Então, eu passei aqui, né, pulando as centrais, então vamos lá. As opções centrais, elas basicamente são condições baseadas nos teores de corte, que é aquele teor que eu falei para vocês, que acima dele um teor onde acima dele tudo é minério e abaixo os blocos são de sebo. Bom, então, essas 3 opções, a primeira delas diz que o material, um bloco, vai ser considerado minério se a soma dos teores dividida pelos teores de corte deles for maior do que 1, tá? Então, essa é uma condição. A terceira opção, ela diz que todos os teores têm que ser maior do que os teores de corte. Ou seja, no nosso caso aqui, a gente tem 2 elementos, ouro e cobre. Eu precisaria que ambos tivessem o teor maior do que o teor de corte.
respectivamente de cada um. Ou seja, mesmo que eu tenha um bloco com quantidade muito grande de ouro e que isso faça com que vendê-lo valha a pena, ultrapasse os custos, ainda assim ele não seria considerado como minério se o teor de corte do cobre não fosse maior, se o teor do cobre não fosse maior do que o seu teor de corte, tá? Então, ambos os elementos têm que ultrapassar o teor de corte para ser considerado como minério nessa opção. Em contrapartida, a quarta opção aqui diz para a gente que se qualquer um dos dois tiver o teor maior do que o teor de corte, aquele bloco já pode ser considerado como minério, tá? Então, bom, é isso, as nossas opções. No nosso caso, a gente vai usar a primeira, tradicional, que se o valor daquele bloco for maior do que o custo atribuído a ele, ele já é considerado minério, beleza? Show? Então, passamos aqui por essa parte inicial de preços, vamos para os custos de lavra, beleza? Mais uma vez, vocês vão ver aqui esse set fórmula. Posso colocar uma fórmula também para o meu custo de lavra. E o custo de lavra, não sei se vocês lembram, mas ele é diferente para cada tipo de rocha, né? O preço que eu tenho para retirar aquele material lavrar, ele pode ser diferente, no nosso exemplo, para cada tipo de rocha. Por isso, o que a gente tem aqui? A gente tem um valor padrão, um valor referência, aqui nessa aba Mine, que é esse aqui, e eu atribuo fatores chamados Mining Cost, que são fatores atribuídos a esse custo de lavra para cada tipo de rocha. Acho que vai ficar mais claro quando a gente fizer aqui. Então, o que acontece? Eu vou padronizar aqui no nosso exemplo o custo padrão, custo referência de lavra, com o custo do minério, que é 4 dólares por tonelada. Beleza? Então, quando eu chegar aqui nos fatores, na rocha de minério, o meu fator vai ser o mesmo, porque 1 vezes 4 retorna o valor de 4 e é isso. Como eu usei aqui como referência o valor para lavrar a rocha de minério, o fator é 1, ok. Na rocha SAM, na nossa tabelinha, o valor de lavrar ela era 3,20 dólares por tonelada. Isso representa 80% de 4 dólares por tonelada. Então, aqui eu atribuo um fator de 0,8. Já a rocha alterada tinha o valor de 3,60, que representa 90% de 4. Então, aqui eu colocaria um valor de 0,9. Deu para entender, gente? Então, basicamente, eu estou colocando um valor referência e atribuindo fatores para dizer para o software qual que é cada um dos preços de lavras para diferentes rochas. Tá? E aí, se a gente for... aqui eu também tenho as opções de colocar alguma diluição. Então, se está indo mais, né? Se eu tenho material diluído, misturado ali, mais material, uma porcentagem a mais do que eu esperava. E uma recuperação da lavra mesmo, porque é possível que nem tudo que eu lavrei chegue ao destino de fato, então eu tenho uma recuperação de lavra e também a possibilidade de colocar diluição. No nosso exemplo, eu vou deixar os valores padrões aqui e vou seguir. Bom, se vocês olharem aqui, eu tenho essas 3 abas, cada uma para um tipo de rocha. As abas de rocha SAM e rocha alterada, elas não têm essa partezinha aqui, ó, de métodos. Então, ó, e nelas, para vocês verem, a única coisa que eu tenho para editar aqui nelas é o Mining Cost, que é esse meu fator atribuído ao custo de lavra. Já a minha rocha de minério, eu tenho aqui a possibilidade de criar os meus métodos de processamento. No nosso caso, nosso exemplo, o material ele está indo direto para a planta, mas eu poderia colocar aqui uma lixiviação ou algum outro tipo de método de processamento, tá? No nosso caso é planta, então eu vou adicionar
o meu método planta aqui e configurar ele, né? Entrar com os parâmetros desse método. Então, ok, se eu clicar aqui em parâmetros, abre as configurações desse método para mim. Primeiro de tudo, eu tenho aqui o meu custo de processamento, que era 26 dólares por tonelada. Também posso entrar com fórmula, tá, gente? E aqui eu parto para os valores atribuídos a cada um dos elementos. Então, para o ouro, a gente tinha um valor fixo de recuperação, que era 80%, certo? Já para o cobre, a gente tinha uma fórmula que dizia para a gente qual é a recuperação e também um valor de refino, um valor adicional. Então, é isso que a gente vai preencher aqui. Ao invés de fraction, então eu quero entrar com uma fórmula, venho aqui em set fórmula, coloco aquela fórmula que estava no slide, que eu já deixei copiado aqui, tenho essa opção de checar a fórmula. Então, quando não dá nenhum aviso, é porque tá ok. Se eu colocar uma perturbaçãozinha aqui e clicar de novo, ó, ele me fala, a sintaxe está com erro. Vou tirar, clicar novamente, chequei, não deu nenhuma mensagem, é porque a minha sintaxe tá ok aqui, tá? Beleza? E aqui, meu custo adicional atribuído somente ao elemento cobre, que era de 58 dólares por tonelada. E configurei, então, tudo que era referente ao meu método de processamento planta. Beleza? Conferir. Isso. Beleza. Então, gente, basicamente, todos aqueles valores que eu mostrei para vocês na tabela, eles já estão aqui dentro do meu modelo econômico. A última coisa que eu quero mostrar aqui de opção para vocês é a última abinha, depois das abinhas dos tipos de rocha, que é esse adjustment. O que é esse adjustment? É um ajuste no custo de lavra que leva em consideração a bancada. Então, é um custo por tonelada por bancada. Por que isso? Porque a gente sabe que, dependendo, à medida que a gente aprofunda a nossa cava, pode ficar mais caro o custo de lavrar aquele material mais profundo. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um banco de referência e atribuir fatores ao custo acima daquele banco, abaixo daquele banco e acima daquele banco. No nosso caso, a gente não vai utilizar, mas é possível, tá? Então, uma vez que a gente configurou tudo aqui, certinho, agora a gente pode dar um OK e rodar o nosso modelo econômico, tá? Então, vou rodar aqui. Aqui embaixo a gente consegue ver a criação, a porcentagem, já criou. Então, eu posso, aqui na aba Summaries, eu vou em Economic Model e vou ver um resumo do meu modelo, tá? Econômico. E aqui, então, a gente pode ver, por exemplo, quantidade de minério, o custo total, só que isso eu ainda estou considerando todos os blocos, lembra? E eu ainda não decidi de quais desses blocos eu vou tirar, tanto que a gente pode ver que o NPV está negativo ainda. Então, considerando todos os valores dos blocos, eu tenho um valor negativo por enquanto. Por enquanto não, né? O modelo econômico como... Ok. Uma coisa que eu quero mostrar rapidinho, que é bem interessante aqui, é esse check values. Aqui é bem bacana para a gente checar se tem alguma inconsistência no nosso modelo econômico. Então, eu posso colocar aqui alguns valores de teste de teor, por exemplo, vou colocar aqui 0,1 para o ouro, 3% para o cobre, e calcular. O que ele vai me falar? Primeiramente, que é muito legal, ele fala como ele faz esse cálculo de função-benefício, então ele mostra o que para ele significa revenue, né, o retorno, como ele calcula os custos, e para cada um daqueles métodos que eu expliquei para vocês, se aquele bloco seria considerado, considerando esses teores, um bloco de minério ou de estéreo. O nosso método
é esse azulzinho aqui. Então, com um bloco com esses teores, no método que a gente escolheu, seria considerado minério, tá? Esse check values é bem interessante, assim, de destrinchar, mas eu só queria mostrar para vocês mesmo, tá? Ok, então, rodamos o nosso modelo econômico, temos valores agora nos nossos bloquinhos, a gente pode partir para o Last Grossman, para a nossa cava final. Vou maximizar aqui, então, e antes de ir para as configurações, na verdade, lembra que a gente definiu uma string de ângulos, né? E aqui que o ângulo vai ser usado. Então, eu preciso pegar aquela string aqui em Define Slope Regions e torná-la 3D, porque até o momento ela é contida apenas por contornos, né? Então, eu vou selecionar ela aqui e transformar em uma região 3D, tá? Então, para isso, eu cliquei aqui nesse Define Slope Region, não sei se vocês viram como está o delay aí. E uma vez que eu já transformei essa string, eu posso vir para as configurações da cava final. Ela é mais simples, tá? O modelo econômico que eu tenho mais inputs mesmo. E, bom, então, basicamente, o que eu preciso aqui? Eu preciso do meu desconto anual, porque a gente sabe que o dinheiro hoje não vale o mesmo que amanhã. No nosso exemplo, é 10% mesmo. Preciso de uma taxa de produção do minério, que no nosso caso aqui vai ser 1.200.000 por ano, ou seja, 1.200.000 toneladas por 365 dias. Então, esses parâmetros eu não mostrei lá, mas é o que a gente está usando, tá? Uma taxa de desconto de 10 e uma taxa de produção de minério de 1.200.000 toneladas por ano. Quando eu venho aqui para a Ultimate Pitch, eu defino, então, que eu quero usar o método de Last Grossman. Eu também poderia usar um método que maximiza a reserva e não o valor, tá? Então, eu estou maximizando a quantidade e não necessariamente o valor. A gente quer rodar Last Grossman, vou deixar a primeira opção marcada. Seguindo aqui, a gente tem a parte onde a gente define os fatores atribuídos às cavas alinhadas, tá? A gente vai usar um fator que multiplica o nosso preço de venda, tá? O que isso significa? Se ele for 100, do jeito que está aqui, eu mudei esse incremental factor para 10, 100% é aquele preço mesmo, então 55 dólares por grama para o ouro e 5.160 dólares por tonelada para o cobre, e aí ele vai atribuir fatores incrementando de 10 em 10, que podem ser entendidos como penalidades naquele preço. Ou seja, eu vou multiplicar aquele preço por 90% e criar uma cava, por 80% e criar uma cava. Consequentemente, eu vou ter cavas menores, vocês concordam? Porque eu estou diminuindo o valor positivo daqueles blocos. E isso vai me ajudar a fazer uma análise e definir, de fato, a minha cava final. Então, basicamente, eu coloco um incremento e o valor máximo. Eu poderia tentar criar cenários positivos, otimistas, e multiplicar os meus valores para mais. Então, ver o que aconteceria com minhas cavas se o preço aumentasse, tá? No nosso caso, a gente vai usar 10 e 100 mesmo, beleza? Aqui é onde eu defino as regiões de ângulo. Então, eu transformei em 3D. Eu posso puxar ela aqui agora, e aí, ó, eu já tenho as 3 regiões aqui. Se eu abrir o parâmetro de cada uma, eu poderia mudar o ângulo facilmente aqui nesses loops. Não vou mudar de todos para a gente não perder tempo, tá? E dar tempo da gente finalizar aqui certinho. Aqui no final é onde como eu falei, eu posso usar uma topografia e usar os limites da minha cava. No nosso caso, a gente tem essa restrição ambiental. Vou colocar ela aqui. Posso definir um fundo mínimo de cava, tá? Aqui embaixo é só eu marcar esse checkzinho e colocar um valor. Bom, aqui são essas as possibilidades de configuração. Vou dar um OK e rodar a nossa cava matemática, ok? Então, dou um run aqui. Agora, a gente vai poder visualizar aqui embaixo o processo.
Então, tá vendo aqui, ó, Ultimate Pitch, ele me fala a porcentagem que já foi feita, o tempo computacional usado para rodar aquele procedimento. Primeiro, ele está rodando a cava final, depois ele vai atribuir aqueles fatores que eu mostrei para vocês de 10 em 10 e criar as cavas alinhadas, ou seja, uma cava em sequência da outra. E, por fim, se vocês olharem aqui nessa parte de output inferior, ele também vai gerar uma sequência de extração. Então, em todos os procedimentos, ele já gera uma pré-sequência que retorna o melhor valor econômico, tá? Aí aqui, ó, já abriu direto para mim uma aba de reportes do relatório, eu consigo ver para cada fator uma série de informações, tudo isso é customizável, tá? Esses relatórios eu posso colocar as informações que forem interessantes para mim. Então, aqui, criamos a nossa cava de 100%, que é a cava sem fator, com os valores limpos que a gente colocou. É a nossa cava 9 aqui. A menor cava que ele conseguiu construir foi multiplicando o nosso preço por 20%. Menos do que isso, não gerou nenhuma cava. Tá? Então, vamos rapidinho agora, para finalizar, ver de fato o que a gente tem de resultado disso, né? Primeiro de tudo, eu vou vir aqui em Visualize, então. Primeiro, a gente viu esse relatório, tá? Da cava final. Agora, vamos visualizar a nossa cava, tá? Vim aqui em Visualize. Vou clicar aqui. Primeiro, eu vou clicar em Ultimate Pitch. E a gente já vê a nossa cava final, tá? Mas eu poderia também vir nas fases e ver o avanço fator a fator. Então, eu vou ir passando aqui uma a uma, e vocês vão ver como as cavas alinhadas estão avançando, tá? Então, essa é a parte, a gente viu a parte numérica, essa é a parte gráfica, né? Estamos aqui, de fato, vendo a cava, e poderia ainda gerar alguns gráficos, tá, gente? Eu vou mostrar melhor para vocês esses gráficos na apresentação, de volta à apresentação, mas, basicamente, é isso. Criamos a nossa cava final, criamos o nosso modelo econômico e, para fechar, eu quero só mostrar para vocês isso. Então, feito o procedimento, o que a gente pode ter de resultado, né, do que a gente viu aqui hoje? Superfícies, então a gente tem tanto a superfície da cava final, da cava alinhada. Se a gente tivesse ido pelos procedimentos de pushback e sequenciamento, a gente veria também superfícies a cada final de período, superfície de pushback. Então, eu posso ter diversos tipos de superfície. Relatórios numéricos e gráficos, que são muito importantes. Aqui em cima vocês veem um exemplo de gráfico de quantidade de minério e estéreo criado pelo NPV, mas gráficos mais complexos podem ser criados através das várias informações numéricas que a gente consegue. Então, esse gráfico aqui de baixo, por exemplo, eu peguei as informações que o NPV dá e criei um gráfico muito típico para a escolha de cava final, que a gente analisa o NPV e a quantidade de minério estéreo. E, por fim, modelos de blocos. Então, a gente tem o nosso modelo econômico, com os valores dentro dele, e no exemplo que eu coloquei na imagem aqui, a gente pode ter até o modelo já cortado com a nossa cava final, que é esse mais à esquerda aqui. Então, desse procedimento, é isso o que a gente, principalmente isso que a gente tem de resultado. O nosso tempo está quase acabando, então vou vir aqui, vou finalizar. Muito obrigada, pessoal. Eu espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa com o que foi passado hoje. Meu contato está aqui, não vai ter tempo para as dúvidas, mas fiquem mais do que à vontade para me mandar e-mail, para mandar as questões, tá? Se quiserem ver mais sobre o NPV, pode mandar também. Depois desse webinar, vai vir uma pesquisa para vocês, então eu peço que vocês respondam, porque é muito importante para a gente, com comentários, sugestão, dúvidas, porque a gente está fazendo isso para vocês. Então, quanto mais a gente conseguir atender as expectativas, melhor,
tá? Então, sugestões são bem-vindas, elogios também, tá? Se vocês tiverem gostado. Então, assim, essa troca é muito bacana nesse tempo difícil que a gente está vivendo, e a gente espera poder, a cada webinar, passar algo bacana para vocês. Então, é isso. Muito, muito, muito obrigada. Eu estou à disposição. Podem anotar o meu e-mail. E por hoje é isso, gente. Obrigada.